Fala galera, bem-vindos aqui de volta no canal. E se você viu o trailer de Kung Fu Panda 4, você deve estar doido para ver o filme. Mas até lá, a gente pode aqui aproveitar nossa chance e analisar o trailer e aprender algumas coisas de inglês com ele. Meu nome é Renan, eu sou professor de inglês e aqui no canal a gente adora pegar o inglês do dia a dia, na prática, em filmes, em séries, até em animes, e aprender dicas de inglês, gramática, pronúncia e vocabulário com elas. Então, sem enrolação, bora aqui direto para a primeira cena. It is time to take the next step on your journey. Pessoal, nessa primeira fala aqui, né, como a gente vai traduzir aqui essa primeira linha, vocês viram aqui, né? É hora de tomar o próximo passo, de dar o próximo passo na sua jornada. Só que olha esse comecinho, olha, é hora. Por que tem aquele it ali no começo? Já que é hora seria só is time, né? Is é time, hora, tempo, tudo mais. Pessoal, pra vocês entenderem direitinho por que tem esse it aí, eu queria que a gente fosse para uma outra frase do português, pra você entender como é que funciona. Veja só essa frase aqui, olha. Gosto de chocolate. Se eu colocar essa frase aqui em português, você sabe quem que é a pessoa que gosta de chocolate. Mesmo não colocando ela aqui na frase, sabe? Porque eu gosto de chocolate, né? Porque o gosto só funciona para eu. Se fosse ele, ia ser gosta, certo? No inglês, pessoal, se a gente colocar essa frase aqui para inglês, seria assim, ó. Like chocolate. Gosto de chocolate. Só que quem que gosta de chocolate desse jeito que tá aqui? No inglês não tem como você saber, já que o like funciona tanto para eu, quanto para você, quanto para eles. Então, qual que seria o macete aqui? Em inglês, pessoal, você tem um verbo, a gente tem que ter uma pessoa, um sujeito ali associado a esse verbo. Então, por isso, a gente colocaria aqui I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Entendeu? Agora, vamos voltar aqui pro nosso Kung Fu Panda. Tá assim, olha, é hora. No português, esse aqui é um sujeito inexistente. Só que como no inglês a gente tem essa regrinha que eu acabei de falar, né? Se tem um verbo, tem que ter um sujeito associado, a gente coloca o it. Quer ver um outro caso onde que isso acontece? Imagina que a frase fosse assim, olha, está chovendo. Em português, não tem ninguém que chove, é um evento da natureza, é um sujeito inexistente. Só que em inglês a gente precisa de colocar it is raining, por mais que ele nem apareça na tradução. Deu para entender? Bom, pessoal, se você quer saber uma aula completa do it, tem um link aqui na descrição, que eu fiz esse vídeo semana passada, beleza? I'm not gonna be the Dragon Warrior anymore. You will advance to spiritual leader of the Valley of Peace. Inner peace. Esse aqui, pessoal, é o inglês das ruas, é o inglês da prática. E esse tipo de dica aqui a gente não vê no inglês formal, porque é um inglês bem informal mesmo. E aí, pessoal, esse gonna aqui é maravilhoso, ele é muito usado, porque deixa a fala muito mais fluida, mas ele é a abreviação de going to. Só que basta vocês saberem que isso não é correto a gente escrever isso de uma forma formal. Isso é bem informal mesmo, para ajudar naquela coisa da pronúncia mais fluida, sabe? Então, olha, I am not going to be the Dragon Warrior anymore. Então a gente poderia, se caso quiséssemos, poderíamos substituir por I am not going to be. Tanto faz, tá? Só que gonna fica muito mais juntinho, né? E com relação à tradução, o going to pode ser indo para algum lugar, por exemplo. Por exemplo, I am going to the beach. Eu estou indo à praia. Ou então, pode ser usado para indicar algum plano no futuro. Por exemplo, I am going to travel. Eu vou viajar no futuro. Estou indo viajar, né? Para indicar um tempo no futuro. Que foi o caso aqui do Kung Fu Panda. Olha só. I'm not going to be. Eu não vou ser. Ou seja, no futuro, né? Inclusive, muita gente tem a dúvida. Quando que eu vou usar o going to? Quando que eu vou usar o will? Primeiramente, minha opinião pessoal, você não deve esquentar muito a cabeça com isso não. Às vezes a pessoa fica travada no inglês por causa de uma besteira assim, sabe? Então, assim, pode usar todos os dois. Mas, gramaticalmente, vão ser certos aqui, né? Corretos. O will é um futuro não planejado. E o going to é um futuro planejado. Fechou? Essa é a regra mais básica, assim. Só que na hora que estiver falando, você não ficar pensando muito nisso, né? Com o tempo você vai pegando a prática, vai ficando mais automático. Mas não fica muito preocupado, assim. Mas não deixa isso, tipo, travar sua conversa só pra você querer ser 100% certo em todas as gramáticas da vida, entendeu? Esse que é o meu ponto de vista. Minha ideia é melhor o feito do que o perfeito. Mas tá aí a regra. Advance to spiritual leader of the Valley of Peace. Inner peace. Nessa parte aqui, pessoal, olha, na linha de baixo aqui, a gente tem dois of, né? Leader of the Valley of Peace. E aí, pessoal, a dica de pronúncia aqui que eu vou dar pra vocês é o seguinte.
não coloca um i nesse frente do off. Não fala off, tá? É feio pra caramba e deixa, assim, a sua pronúncia muito fora do que seria o mais próximo do nativo, sabe? Você vê que a pessoa não é nativa com esses is que as pessoas colocam no final das palavras que não tem. Então, off com F bem mudinho mesmo. Inclusive, dependendo de como é que for a frase, a gente nem pronuncia esse off. Você pode ouvir ele falando aqui de novo, vou até colocar esse pedacinho de novo, olha, que você quase não ouve o F dele falando esse off. Olha só. That's the spiritual leader of the Valley of Peace. Inner peace. Então você viu que fica quase só a pronúncia do O mesmo, né? Leader of the Valley of Peace. Quase não pronuncia o F. Sabe aquela expressão que a gente tem no português? Não é minha praia? Em inglês é o seguinte, olha. Não é minha xícara de chá. It's not my cup of tea. Na hora que a gente vai ler isso juntinho, a gente pronuncia só o O mesmo. Você até vê abreviadinho assim, ó. Só o O e o apóstrofe. Cup of tea. Em vez de cup of tea. Sabe? Mesmo com o off ali pronunciado certinho, fica muito quebrado, né? E na pronúncia de inglês, gente, na conversação, a meta é sempre essa. A meta é o seguinte, você pronunciar mais juntinho ali possível. Ó, pessoal, você tá curtindo esse vídeo até agora? Deixa aqui seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso ajuda muito, 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 muito mesmo a gente. Fechou? Inner peace. Dinner, please. Dinner with peas. In a sesame soy glaze. This is not working at all. Cara, você saber o inglês direitinho é muito legal, porque você consegue ver, tipo assim, os trocadilhos do jeito que eles foram feitos. Eu tenho certeza que quando a Universal for traduzir isso, né, fazer a dublagem, eles vão arrumar um outro trocadilho que encaixe direitinho. Mas não vai ser igual ao original nunca, né? Então, olha só, ele tava ali, aquela coisa de monge, né? Inner peace. O inner significa de dentro, ou seja, paz interior, paz interior. E aí, como a gente sabe, né, a gente conhece ali o Pandinha, né? Ele gosta de uma comida. E aí, do nada, de inner peace, ele foi pra dinner please, ou seja, janta, por favor. Olha só, você consegue imaginar que isso, se a gente fosse traduzir literalmente em português, trocadilho ia se perder, né? Imagina, eu vou ficar curioso aqui como que eles vão fazer isso no português. This is not working at all. E aí, depois dele tentar ali a sua meditação de inner peace pra dinner please, né, de paz interior pra janta, ele fala que não está funcionando. O work, muita gente conhece como trabalhar, né? Claro, é o jeito mais comum de usar ele mesmo, mas ele também significa funcionar, que é tão útil quanto trabalhar, né? Então, por exemplo, se eu quisesse falar que meu computador não está funcionando, my computer is not working, né? Você não vai traduzir ali como meu computador não vai trabalhar, né? Por mais que essas palavras, assim, tenham dois sentidos, né? Isso geralmente não é problema, né, pessoal? Já que o contexto de uma é completamente diferente da outra. E uma outra coisa legal nessa frase foi esse at all que ele colocou no final, né? At all, a gente lê juntinho, at all. Americano tem essa mania de mudar o T pro R, né? At all. E significa, pessoal, de jeito nenhum. Ele só é usado para dar um ênfase numa frase negativa. Então você não vai ver esse at all uma frase com um contexto positivo, sabe? Então, por exemplo, se eu falar assim, eu não sou organizado de jeito nenhum. I'm not organized at all. Tá vendo? De jeito nenhum. Que seria a tradução desse at all. Big fan. Once I possess the kung fu of every master villain, no one will dare question my power. Então, olha aqui a frase, olha. Once I possess, uma vez que eu possuí. Pessoal, esse once é o one time, né? One time significa uma vez, só que once ele é muito mais usado do que one time, como vocês devem conhecer naquela expressão era uma vez, que em inglês fica once upon a time. Então, olha, uma vez geralmente a gente usa once em vez de one time, duas vezes, que poderia até ser o two times, só que na maioria das vezes você vai ver ele como twice. Inclusive, eu acho que uma música de K-pop também tem esse nome, né? Então, olha, once, uma vez, twice, duas vezes. Agora, daqui pra baixo, tudo é 3 times, 4 times, 5 times mesmo. No one will dare question my power. Not even the great Dragon Warrior. Who's that? No one will dare question my power. Ninguém vai ousar questionar o meu poder. Então, esse ninguém aqui, pessoal, ele usou o no one. Uma alternativa, se caso você quisesse, seria o nobody, muito usado em música, né? Eu tenho certeza que você já viu um nobody em alguma música aí na sua cabecinha. Então, olha, no one e nobody, tanto faz. Os sufixos one e body são intercaláveis. Então, vamos supor, eu poderia falar everyone, para todo mundo, everybody, mesma coisa. Someone, para alguém, somebody,
Pra alguém, mesma coisa. I'm gonna lead you right to her front door. It was against an army! Então vocês viram de novo ali, né, pessoal? O going to, abreviado como gonna, na hora de falar, para indicar o futuro. Now you kids be careful of those fireworks. Violence makes our tummies Nessa parte onde que o Panda fala, né, olha, sejam cuidadosos com os fogos de artifício. Fireworks, fogos de artifício, né? Mas eu queria falar aqui do careful. Esse sufixo aqui, gente, full, é muito útil. O full com 2 L's significa cheio. Então, ele dá para dar uma ideia. O que significa esse sufixo? Care é cuidado. Então, careful, com um L só, né? Cuidadoso. Mas olha só como que a gente pode extrapolar isso para outras palavras. Veja só. Por exemplo, color significa cor, né? Se a gente colocar o colorful, fica colorido. Forçando até um pouquinho, olha. Beauty significa beleza. Beautiful, bonito, né? Cheio de beleza. Pain significa dor. Painful, dolorido, doloroso. Então, deu para entender esse sufixo do full? Do mesmo jeito que a gente tem o full para falar que é cheio, a gente tem o less, que separado significa menos, mas a gente consegue usar de sufixo também. Dos mesmos exemplos, olha, color, que, né, cheio de cor, colorido, é colorful, com o less fica sem cor, colorless. A gente tem, por exemplo, também, olha, home, que é casa, homeless, seriam sem casa, né? Um sem teto no caso. O dor que tinha falado pain, painful, doloroso, painless, sem dor. E olha que interessante, nesse mesmo trailer, esses sufixos são usados também nessa cena aqui, fica de olho. How should we do this? Quick and painless? Or slow and painful? and painful. Então ele deu ali 2 opções, né? Quick and painless, ou seja, rápido, que é esse quick. Poderia ser fast também, tá, pessoal? Então, quick and painless, rápido e sem dor, ou slow, que é devagar, and painful, doloroso. E aí, os 3 bichinhos ali do mal. Slow and painful, devagar e doloroso, com a voz mais feliz do mundo, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, dando algumas dicas de inglês, analisando o trailer do filme Kung Fu 4. E é claro, quando ele sair, a gente vai também ter umas análises de expressões usadas no filme. Pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa o like e seu comentário. Isso ajuda muito a gente, principalmente para saber se vocês estão curtindo esse conteúdo, se vocês gostariam que eu explicasse mais tal tipo de coisa, para me guiar a te ajudar. Fechou? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.